Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí entrando para nossa live. Muita gente aí mandou mensagem, né, falando que ia estar aqui, aguardando aí vocês. Hoje o tema aqui é bem interessante, né? Então vamos lá, vamos entrando aí. Tô aqui com a minha colinha, porque pedagogo, professor fala muito, né? Então, para não me perder tanto assim, porque o assunto é bem interessante, né? Vamos entrando aí. Eu fiz aqui, né, minha colinha aqui. Aí, muito bem, vamos entrando aí. Aí, como pode melhorar, né? E o que mais é possível, que eu ainda nem sequer considerei, né? Então, vamos lá. Vamos entrando. Esperando aí, vamos esperar aí mais uns 5 minutinhos. 5 não, né? Um minutinho só, né? Dando um tempo aí pro pessoal dar uma entrada aí. Hoje, o nosso assunto hoje é bem interessante, né? Coloquei lá. Relacionamento complicado. Você trabalha e o dinheiro, você só é um canal, né? Ele só passa por você, não fica. E aí é insônia, e é pesadelo, né? E o que mais é possível, como pode melhorar toda essa situação, né? Então é justamente essa contribuição que eu quero trazer aqui hoje para vocês, né? É um assunto, na verdade eu tinha feito aquela para postar, né? Eu nem tinha pensado em fazer uma live sobre. Eu só ia fazer um texto comentando sobre aquilo ali. E aí quando foi hoje cedo me veio o insight, não, vamos falar sobre isso, né? Porque é o que eu tenho visto ali no dia a dia comigo, nos meus atendimentos, né? As pessoas realmente entram, né? E entram, não, chegam, né? Com essas indagações, né? Perdidas, assim. E aí eu pensei, né? Qual pode ser a minha contribuição, então, para essas pessoas, né? Para que possa trazer uma consciência maior, né? Porque em Axis a gente fala que consciência é tudo e nada julga, né? E o que é essa consciência? Você já parou para pensar o que é essa consciência? Primeira coisa, a consciência, ela permeia tudo, ó, presta atenção, a consciência permeia tudo o que existe. Tudo é consciência. Ela permeia tudo o que existe. Então eu te pergunto, o que é então consciência? Você consegue fazer essa ligação do que é então essa consciência, sendo que consciência permeia tudo o que existe, né? O que seria então a gente falar que consciência é o próprio todo, é o próprio criador de tudo que há, né? Numa forma bem ampla, né? Como diz lá, bem lá no fundo, né? Consciência é isso. E como então a gente mudar, a gente transmutar tudo isso que atormenta a gente, tudo isso que nos gera ali um certo desconforto, seja na área do relacionamento, seja na área financeira, seja ali numa dor que você tá, física ou qualquer coisa que você esteja passando, né? Como seria então a gente transmutar essas energias? Como seria a gente sair, né? Como eu falei na live, eu vou ensinar aqui hoje 3 passos de você estar saindo, né? Dessas coisas que te atormentam no seu dia a dia. Questão da prosperidade, questão do relacionamento, questão de dores, né? Saúde e tudo mais que você pensar e tudo mais que te trouxe até aqui, porque se você chegou até aqui é porque algo te chamou atenção naquela postagem, né? Então você se conectou de alguma forma com essa energia. Então eu pergunto, né, o tempo todo, eu sempre pergunto, eu nunca coloco um ponto final, né? Porque sempre pode melhorar, né? O que mais é possível que eu não considerei ainda? Bom, então,
voltando lá para a questão da consciência, né? Tudo é consciência. Consciência permeia todas as coisas. E o que eu quero trazer aqui hoje para você é uma contribuição, uma consciência mais ampliada de tudo que é, de todas essas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Só tem uma forma da gente mudar, só tem uma forma da gente transmutar aquilo que a gente, aquilo que está nos incomodando, tá? Aqueles padrões repetitivos, porque o que eu vejo é que são padrões repetitivos. Você nada, né, como diz o ditado, nada, 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 e você morre na praia. E por que isso acontece? Né? Por exemplo, a gente ali arruma um emprego lá que ganha mais e tal. Quando você começa ali naquele emprego, nossa, né, nunca pensei em ganhar isso e tal. Passa 5 anos, você olha para aquele salário lá, não dá mais. Por quê? Porque você aumentou seu padrão de vida, né, e tudo mais. Então, quer dizer, você acaba nadando, nadando e morrendo na praia. Aí você arruma um relacionamento, não, agora tá excelente. E aí, quando vai passando o tempo, vai entrando naquela rotina, vai caindo na mesmice. Ou seja, os padrões repetitivos, né? Então, o que eu quero assim, começar a trabalhar com vocês, trazer uma consciência aqui para vocês, é que vocês parem agora. Coloquem na sua mente, o que é que te trouxe até aqui? Qual é a sua questão? Eu vou falar de modo geral, às vezes eu vou estar citando alguns exemplos, mas cada um aqui tem algo que veio buscar, tem algo que veio, que quer arrumar com esses 3 passos que eu vou te ensinar. Então a primeira coisa que você vai fazer é você pensar, tá? É você pensar nisso que te trouxe até aqui. O que você acredita ser verdadeiro sobre o que você quer? Exemplo. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Se tiverem dúvida, a gente pode ir colocando que eu vou lendo aqui conforme for, eu vou respondendo, tá? O som tá bom? Só dá um joinha assim para eu saber se tá bom o som para vocês. Bom, então, voltando, né? Você vai pensar, né, na questão em si e o que você acredita. Exemplo, o que você acredita ser o dinheiro na sua vida? O que você acredita ser o trabalho na sua vida? Como que é para você ganhar dinheiro? Você acredita que você ganha dinheiro, mas você tem que trabalhar muito para aquilo ali, você tem que suar demais a camisa, você tem que ali matar um leão por dia para que aquele dinheiro entre. Ele até entra numa quantidade razoável, né, numa quantidade que você considera boa para você, só que ao mesmo tempo que ele entra, ele sai com a mesma facilidade, tá? O que você acredita ser um relacionamento saudável? O que você acredita ser o término de uma relação? Então você vai pontuando aí o que é que você acredita ser isso. Esse é o primeiro, não é ainda o primeiro passo, mas é pra gente chegar lá nos passos, ok? Então você vai pontuar o que você acredita ser essa questão que te trouxe aqui, ok? Pontuado isso, você vai, aí eu tô seguindo aqui minha colinha, viu, gente, pra eu não me perder, porque assim, é bem didático hoje aqui o ensinamento, tá? Então você, né, que você acredita, qual o conceito que você tem, né? Aí entra, na verdade, realmente o que você acredita, qual é o conceito que você tem sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre a sua saúde, tá? Uma coisa pontual aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, na verdade deixar bem claro não, né? Trazer essa consciência aqui para vocês. Para que você não tire conclusões. Você vai pontuar aquilo que significa para você sem tirar conclusões. Por quê? Quando a gente tira conclusões, a gente fecha aquele assunto. A gente... um exemplo. Tudo eu vou dar exemplo para que fique bem claro o que eu estou falando. Um exemplo aqui. Vamos falar aqui sobre relacionamento, tá? Então eu acredito, né? O conceito que eu tenho sobre relacionamento é que todo homem é igual, todo homem trai, né? Assim mesmo.
no começo é bom e depois não é. Então, isso são as coisas ali, o conceito que eu tenho sobre um relacionamento, ok? Certo. Agora, como que é que eu concluo isso? Todo relacionamento que eu tenho, o homem trai. Tá vendo que eu concluí? O conceito é uma coisa, a conclusão é outra. Então, quando você conclui algo na sua vida, né? Nossa, todos que eu tive, todos me traíram. Você concluiu. Ou seja, o próximo relacionamento que você for ter, o que vai acontecer? Me fala aí. Ele vai te trair. Por quê? Porque você já fez uma conclusão sobre aquilo ali, que lá não está aberto para as infinitas possibilidades, tá? Levando para o lado financeiro. Você concluiu, né, que, vamos supor aí, um advogado, né? Um advogado, o máximo que ele consegue ganhar, vou dar um exemplo aqui, né? É 10 mil reais por mês, é o máximo que ele consegue ganhar. Gente, quando ele chegar nesses 10 mil reais, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar nos 10 mil reais, ele não vai expandir. Por quê? Porque ele tirou uma conclusão sobre aquilo ali. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Então, quando você conclui algo, você fecha as infinitas possibilidades que você teria de ir além daquilo, tá? Quando você conclui e quando você coloca um ponto final, é a mesma coisa. Por exemplo, falei, né, do relacionamento, falei uma coisa muito interessante, questão da saúde, né? Então, na sua família, hereditariamente, a sua avó morreu de câncer. Seu tio também. Você teve uma prima também. O seu pai também. Então, você vai tirando ali uma conclusão. Nossa, todo mundo aqui morre de câncer. O que você vai ter? Vai ter um câncer. Vocês conseguem compreender a lógica da coisa? É muito simples, tá? Agora, como que a gente transmuta isso? Como que eu pego isso daí e saio? E saio desse ponto final. Olha, você vai sentir aí a diferença. Quando você faz uma pergunta e que você, por exemplo, essa live tá ótima, né? Foi magnífica, né? Vamos supor, lá no final eu vou concluir, né? Que foi muito bom, tinha muitas pessoas ali participando, né? O pessoal engajado, entendendo e tal. Então eu coloco lá, nossa, foi excelente a live. Ok. Se eu concluo dessa forma, as próximas lives eu já concluí que o excelente foi dessa forma. Então eu não me abro a uma nova possibilidade. Então na minha vida hoje, eu nunca coloco um ponto final. Nossa, foi excelente a live. E o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Você consegue compreender que quando você faz essa pergunta, o seu leque ele se abre. Ele se abre de uma forma que você acessa as infinitas possibilidades. Então, daí a gente vai caminhando para os 3 passos que eu vou te ensinar, tá bom? Então, você sai, né, o que mais é possível. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e quem tiver a oportunidade aí de anotar essa pergunta e de usar essa pergunta todos os dias. Ela é uma pergunta grande, mas ela é uma pergunta que abre muito a consciência. Olha só, o que mais é possível que você pensa que é impossível e que se fosse possível mudaria toda a sua realidade? Conseguiu compreender? Anota. Vou deixar gravada essa live aí pra você anotar essa pergunta, mas eu vou fazer ela de novo. O que mais é possível e que você pensa ser impossível e que se fosse possível mudaria toda a sua realidade? Olha, quando você faz essa pergunta, Axis fala que a pergunta, ela empodera. A pergunta, ela abre caminhos. Quando você faz uma pergunta e que você, automaticamente, você vem com uma resposta, você fecha aquela possibilidade. Não, o que mais é possível? É possível fazer isso, é possível eu... E aí você começa a dar caminhos. Então você fechou ali. Agora, quando você pergunta, joga essa pergunta para o universo.
né? O que mais é possível, que eu acho que é impossível e que se fosse possível mudaria toda a minha realidade. Simples assim. Gente, é muito simples. É muito simples, tá? A nossa mente, que tem eu sempre falo, né, que a mente, ela mente pra gente. A nossa mente, ela tem a mania, né, de estar ali realmente colocando coisas pra gente duvidar de tudo que tá acontecendo, né? De colocar dificuldade, né? Por que tem que ser fácil? Né, esses dias eu ouvi, como é que foi, gente, a frase? Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu achei tão engraçado. Falei, gente, olha só, o que eu penso que acredita? Que nada é tão ruim que ainda não possa piorar. Olha a energia dessa frase, né? Seria realmente cômico se não fosse tão trágico, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado realmente com as coisas que a gente fala ali no nosso dia a dia, né? Essa pergunta que eu acabei de falar, que pergunta, ela empodera, ela te dá um poder sobrenatural. Você vê a mágica acontecendo na sua vida, né? E aí a gente entra novamente com a questão da conclusão, né? Quando você faz uma conclusão sobre aquilo ali, você não se abre para essa pergunta, né? E o que mais é possível? Que eu acredito ser impossível e que se fosse possível mudaria toda a minha realidade. Gente, olha como expande, né? Bom, então, para que você então saia, né? Agora a gente vai para os 3 passos, que é muito simples, né? Inclusive eu já até dei algumas dicas aqui, né? Quem me acompanha sabe aí que eu gosto muito, né, dessa questão das perguntas de Axis. Realmente, essas perguntas, ela transmuta, né? Eu falo que Axis foi realmente a virada de chave na minha vida, foi realmente o divisor de águas, tá? Por quê? Porque me tirou daquelas caixinhas. Muitas vezes a gente tem que se adequar às caixinhas, né? A caixinha da família, a caixinha da igreja, a caixinha do trabalho, a caixinha da minha profissão, né? E a gente ali vai espremendo aqui, espremendo ali para poder caber naquela caixinha. E a Axis, ela me tirou dessa caixinha. Então hoje eu vivo realmente aquilo que eu quero viver. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Eu acredito naquilo que eu busco, naquilo que eu estudo e não simplesmente aquilo que me falam, né? Eu vejo muito isso, tanto nas profissões, né? Não vou falar assim especificamente, mas você muitas vezes acredita numa coisa que a pessoa te fala e você não vai nem atrás para saber se aquilo ali é verdade, até que ponto aquilo ali é verdade, né? O que tem por trás daquilo ali. Você simplesmente aceita aquilo ali como única verdade, porque veio ali da sua família, veio dos seus avós e tal, e você não vai lá atrás. E eu, graças a Deus, hoje eu me permito. Eu tô com dúvida, eu quero saber algo, igual agora eu tô terminando de organizar o curso que eu vou dar de mesa, né, da mesa radiônica. E aí quando foi ontem, eu achei algo muito interessante, eu terminei de ler o livro da radiônica, né, com a radiestesia que eu tava lendo. E assim, algo assim me surgiu, eu falei, gente, eu vou acrescentar isso, né, na minha mesa. Mas o que é isso? E hoje eu fiquei assim o tempo todo, o tempo que eu tive, né, hoje, porque também eu tive vários atendimentos, mas sempre que eu podia, eu tava ali pesquisando alguma coisa, porque eu sou dessas. Quando eu vejo algo que é interessante, eu vou, estudo até que eu entendo e até que eu possa, então, colocar em prática, né? Porque essa sou eu, né? Então, voltando lá, você viu tanto que eu me perco? Por isso que eu tenho que ter a colinha aqui, ó, pra eu poder estar seguindo aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, que eu quero falar com vocês, beber uma água. É para que você identifique quais são as suas crenças em relação ao problema, em relação àquilo que te trouxe até aqui hoje. Identifique a crença que é que você tem. O que é que você acredita ali ser verdade sobre essa área que te trouxe até aqui. Ok.
Ai, Thaís, mas como que eu vou identificar? É complicado, eu não consigo fazer isso. É simples, não é complicado. Você vai se perguntar, né? O meu problema é emocional. Ok, então o que eu acredito, né? Aí entra aquela primeira parte lá que eu falei para você dar o conceito, né? Para você analisar aquela situação. Então aqui você vai identificar essa crença que você tem, ok? Você pode usar muito aqui a meditação. A meditação, ela te traz essa clareza, né? No início, você pode até achar complicado. Quem não tem o hábito de fazer meditação, quem tem o hábito de fazer meditação, coloque aqui para eu saber, né? Eu faço, né? Alguma coisa só para eu saber que vocês estão realmente falando aí a minha linguagem. Então, quem tem o hábito de fazer a meditação sabe que quando a sua mente ali, lógico, a meditação não é aquela coisa que você fica ali sem fazer nada, o tempo inteiro ali sem fazer nada. Não, você está fazendo alguma coisa. Sim, você está meditando. Os pensamentos, eles passam, só que eles não ficam, né? E essa meditação, ela te dá um contato com você mesmo. Você tem um contato com você mesmo. Então, ali você começa, né? Se você está com dificuldade ali, né? A Bárbara colocou eu tento, a Adriana falou que tem dificuldade. É muito... eu também tinha essa dificuldade quando eu comecei a meditar. Por quê? Porque a gente fica vendo vídeos e aí nos vídeos muitas pessoas falam assim, meditar é você não pensar em nada. Meditar é você calar sua mente. Gente, como? Só me responda. Como que você vai calar sua mente? Se ela pensa... Se o dia tem 24 horas, ela pensa 25. Entendeu? É o tempo todo ali, é um pensamento atrás do outro, é um pensamento atrás do outro. Essa é a nossa mente. Então, como que você vai silenciar? Então, a nossa maior dificuldade na meditação é essa. Então, aqui o que eu quero te ensinar em relação a isso é que quando você for meditar, você não conclua que meditação é difícil. Você não conclua que a meditação ela é complicada, porque aí você coloca um ponto final. Ok, meditação, eu tenho as minhas dificuldades, mas o que mais é possível? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? O que isso quer me mostrar? Entra nas perguntas. Né? E aí você começa. Eu no início eu baixei hoje eu não uso nem mais ele, mas no início eu baixei um aplicativo de meditação e eu gosto muito de barulho de água. Então ali eu colocava um barulhinho de chuva e tal, e aí eu colocava o tempo, né? E aí eu fui assim acostumando. Hoje eu já tenho uma prática com isso, então para mim eu já não acho tão difícil, mas é tudo prática. Tá? Comece a praticar, nem que seja 5 minutos durante o dia. A meditação, às vezes, no seu trabalho. Gente, uma coisa muito importante da meditação é a respiração. Começa ali a controlar a sua respiração. Tá ali o pensamento acelerado. Muita coisa ali para você pensar, para você resolver, e tudo ali em cima de você. Vai pro banheiro. Se não tiver um lugar que você fique sossegada, vai pro banheiro, fecha a porta. E respira ali, pelo menos umas 4, 5 vezes ali de forma profunda. Quando você começa a controlar a sua respiração, automaticamente, você pode fazer o teste para você ver. Automaticamente o seu pensamento ele vai desacelerar. É automático, como diz, sem esforço. Tá? Então a dica aqui, controle a respiração. E aí você vai aos poucos ali conseguindo essa questão da meditação. Tá? Tira essa palavra, dificuldade. Não, é possível. O que mais é possível sobre meditação que eu não considerei ainda? O que está certo sobre isso? Qual consciência se requer aqui para que eu consiga meditar? Qual consciência se requer? A gente pede, as consciências ela vem, tá aí, tá disponível para todo mundo. Né? Que consciência se requer para que eu faça isso? Que consciência se requer para que eu consiga terminar de ler esse livro? Tem gente que começa a ler o livro, não termina, vai para outro, não termina, vai para outro, não termina. Que consciência se requer para que eu termine de ler esse livro? Que consciência se requer para que eu consiga fazer meditação? E aí você vai. Tá? Então a primeira coisa é aí você achar essas crenças, use a meditação para estar te ajudando. Tá? Outra coisa, segundo passo. Esse passo aqui, gente, ele é fundamental. Eu coloquei aqui. Eu faço isso com o livro. Então, justamente, parece que veio essa energia para eu falar isso, né? Engraçado.
Adriana, você falou aí, fico irritada, né, quando vou meditar. Como seria você meditar sem dificuldade? Use as perguntas. Quando você começar a entender o poder que tem as perguntas, tudo que você for fazer, você lança a pergunta primeiro. Essa pergunta, ela te empodera e ela abre os caminhos, tá bom? Segundo passo, tá? Então, o primeiro passo, olhar as crenças, usar a meditação aí para te ajudar. Segundo passo, não julgar. Gente, não julgar. Nós vivemos em um mundo de polaridade. Certo, errado. Bom, mal. Bonito, feio. Legal, insuportável, né? Essa polaridade. Quando a gente vive nessa polaridade, a gente começa a julgar, né? Esses dias eu coloquei uma postagem sobre julgamento e uma moça, interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista e que eu tenho o meu ponto de vista, ela colocou assim: é impossível a gente não julgar. E eu na hora pensei, verdade que é impossível. Só dela falar que é impossível, ela já concluiu, né? Então assim, e quando você escolhe não concluir as coisas, você já entra no não julgamento. O que é o julgamento? O julgamento, para pensar comigo. Se eu julgo a pessoa, vamos supor, eu tenho um sócio, né? Estou usando um exemplo. E aí eu julgo uma atitude desse sócio, tá? Ou uma atitude do meu companheiro, ou uma atitude do meu filho, qualquer que seja a pessoa. Eu julguei aquela atitude ali. Por quê? Na minha visão, no meu olhar, na minha verdade, aquilo ali não condiz, aquilo ali foi errado. Então eu vou lá e julgo. Nossa, você não podia ter feito isso, você teria que ter agido assim, assim, assim. Quando a gente entra no julgamento, você concorda que existe então uma separação. Eu aqui, a pessoa lá. Aí a gente entra no julgamento. Quando você percebe, olha essa contribuição que eu vou trazer, essa consciência. Quando você percebe que todos somos um. Presta atenção nisso que eu falei, vou repetir. Todos somos um. Quando você tem essa percepção, quando você tem essa consciência que todos somos um, você vai olhar para aquela pessoa diferente. Você vai olhar para aquela pessoa como uma extensão sua, como uma extensão do Criador. O Criador de tudo que é, o todo, Deus, como você quiser chamar, tá? O Criador do universo, né? Vamos usar o nome aqui, Deus, tá? Mas usa aí o nome que você tiver o costume de usar, tá? Eu gosto de chamar de Deus, então vamos chamar de Deus, né? Aqui, interessante ponto de vista. Ok, então esse Deus que criou todas as coisas, ele criou, gente, fala aí comigo, todas. Ele não criou uns e outros, foi criado por quem? Foi criado por ele. Então só daí, por isso que na Bíblia sempre fala, né, a questão de você amar o irmão como a ti mesmo, né? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Se não foi ensinar o amor, se não foi ensinar essa ligação que a gente tem, né? Quando aquela prostituta, né, foi falar, e Jesus falou: atire a primeira pedra. Quem tiver algum pecado, atire então a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo, ó, vazou, né? Então é isso que eu quero trazer, essa concepção que Jesus trouxe e que parece que até hoje as pessoas não entenderam, né? Todos somos um. Então quando você vê que você é um com aquele outro, você está se criticando. Se você fala dele, você está falando de você mesmo, né? Porque eu creio que a espiritualidade, ela coloca às vezes as pessoas ali na nossa vida, ali na nossa convivência, para nos ensinar muitas coisas, né? Para ser um espelho para nós. Então, se tem uma pessoa aí perto de você e que algo que ela faz te incomoda muito, sabe o que é isso? É um espelho. Olha a oportunidade
que Deus está te dando, de você olhar para esse espelho e falar, uau, eu tenho que curar isso em mim. É a autorresponsabilidade que eu falo. Nessa final de semana, achei interessante que eu gravei ali nos stories, né, falando essa questão da auto... Você viu como eu fujo aqui, né, gente? Por isso que eu tenho que seguir o papel, mas eu vou contar só esse pedacinho. Falando ali, que eu sempre falo, né, a sua cura é a minha também. E muita gente me pergunta, por que eu falo isso, né? Por quê? Gente, percebe uma coisa. As pessoas que trabalham ajudando outras, tá? Seja psicólogo, seja psiquiatra, um médico, qualquer pessoa. Mas principalmente nessa área aí de terapias, da psicologia e tudo mais. Acaba que é interessante ponto de vista, gente, que eu tenho esse ponto de vista. As pessoas acham assim, ótimo, a pessoa chegou pra mim, eu vou ajudar ela a sair daquilo ali, tá? É como se fosse um degrau, eu tô me colocando num degrau acima, ou seja, eu sei algo a mais que essa pessoa não sabe. Então é como se eu estivesse aqui, né? E aquela pessoa que chegou até a mim para que eu ajudasse ela, então ela tá aqui. Eu me coloco acima dela, eu me coloco superior a ela. A gente vê isso aí na psicologia, né? Não tô generalizando, gente, é igual eu falei, tá? É só o meu ponto de vista. Enfim, aí como que eu trato com isso? Eu falo, a sua cura é a minha também. Por quê? Porque eu me igualo, tá? Eu não tô aqui e a pessoa tá aqui. Eu estou aqui, junto com ela. Eu aprendi isso com o Ho'oponopono. Eu aprendi isso praticando o Ho'oponopono. Como eu falo, o Ho'oponopono, ele é um estilo de vida. Dr. Lin, que foi o que divulgou o Ho'oponopono pelo mundo afora, ele recebeu uma missão, né? Ele foi para uma penitenciária, vou contar aqui a história rapidinho. Ele foi para uma penitenciária onde tinha ali mais de 40 detentos, parece, acho que era mais de 40 detentos de alta periculosidade. Eles eram muito perigosos, ninguém conseguia lidar com aqueles presos. Então saía psicólogo, entrava psiquiatra, saía, entrava. Aí descobriram lá, o Dr. Lin chamou ele então para cuidar desses pacientes. E era uma confusão terrível ali naquele presídio, né, lá e tal. E ele foi, né, porque chegou até ele não ia rejeitar, ele foi. E quando ele chegou naquele presídio, a única coisa que ele pediu foi que ele queria uma sala, tá? Que ele ficasse ali naquela sala e ele queria todos os prontuários daqueles presos. E que ele ia ficar ali, né, durante o dia todo, sem ser interrompido. Ele não ia ter contato com aqueles presos, ele só queria o prontuário. Todo mundo achou estranho, falou, como assim, né? Você não vai ter contato? Esses caras, eles precisam de gente. Não, eu não quero, é só isso que eu quero. Pode ser assim? Aceita o tratamento que eu vou trazer? Aceita. Então tá bom, então vai ser assim. Gente, foi incrível. Com 15 dias que ele tava ali, o que ele fazia? Ele pegava a ficha, tá? Aí ele olhava ali para aquele preso, né, para aquela ficha, e ele falava assim, qual que é a dor dele que tá em mim? O que é que eu tenho que curar em mim para que a cura chegue até ele? Então ele pegava cada paciente como uma autorresponsabilidade. Ele trazia para ele aquela autorresponsabilidade. Compreende? Ele se igualava. E aí é onde a mágica acontece. Quando ele se igualava, ele curava nele a dor do outro. Então ele fala assim que ele nem sabia tantas dores que ele tinha que curar nele. E ali ele curava nele e automaticamente aqueles presos, eles iam sendo curados. Gente, com 3 meses, se eu não me engano, eles começaram a receber alta daquele presídio ali. E aí foi aquele buchicho, né? Nossa, o que tá acontecendo? Sem ele nunca viu aqueles presos, ele nunca viu. Conclusão, em 4 anos, aquela penitenciária ela foi fechada. Por quê? Porque ele curou nele.
o que precisavam aquelas pessoas da cura. Quando eu vi isso, quando eu li isso no livro do Joe Vitale, Limite Zero, eu falei, é isso, eu me achei. Então, a partir daí eu uso essa frase, a sua cura é a minha também. Né? E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus cada pessoa que chega para mim, com cada problema diferente um do outro. Quando eu olho aquilo ali, às vezes a pessoa ali vai me relatando, às vezes eu enxergo, né? Eu falo, meu Deus, isso aqui eu preciso, isso aqui sou eu. Tem coisas que eu nem sei, falo, mas às vezes tem umas que eu falo, nossa, o que será que é? Não importa. É a dor dela é essa? Ok, eu vou curar em mim essa dor. E assim eu vou levando, e assim eu vou tendo os resultados que a gente tem ali, né, no consultório, né, nas mesas que a gente faz. Por quê? Porque eu pego pra mim, tá bom? Por isso que eu falo que a sua cura é a minha cura. Então, voltando aqui, né, pra questão do julgamento, deixa eu só ler aqui. Isso do julgamento foi pra mim também, mas o que fazer? Eu não falo, mas me incomoda muito, às vezes me tira o sono. Então, Bárbara, o que que acontece? Por que que te incomoda? Aquilo ali está em você, tá? Primeira coisa, você identificar que aquilo ali está em você. Se tá te incomodando, então você vai falar assim, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O universo me mostra o que é que está me incomodando tanto, o que eu preciso curar em mim para que a cura chegue até essa pessoa, compreende? É nesse sentido, é você trazer para você esse espelho, né? Às vezes família, gente, família é uma bênção. Família, a gente vem em determinadas famílias para aprender tanta coisa, porque é onde mais tem, né, o julgamento, é onde mais eles nos julgam e mais a gente também tem aquela tendência, né, a julgar também cada um. E é a nossa maior escola. A nossa maior escola chama-se família. Chama-se marido, chama-se filhos, pai, mãe, irmãos. É a nossa maior escola. Aproveite essa escola que você tem para que você possa evoluir, tá? Como não julgar? Quando você sai, tá? Desse julgamento. E como que é que você sai desse julgamento? Simplesmente enxergando o outro como uma extensão sua. Simplesmente enxergando o outro como parte de você. Quando você olha para o outro e vê que aquilo ali que está incomodando ele é a sua dor também, você começa a mudar a sua visão. Então, procure fazer isso. Procure olhar para aquilo ali que está te incomodando, para aquele julgamento ali que está te incomodando. Eu passei muito por isso no início dessa minha jornada, dessa minha caminhada, desse autoconhecimento e tal, né, mudando ali as crenças e tudo mais. Eu confesso que eu tive assim, uma aversão por determinadas pessoas que eu considerava muito religiosa, né? E como eu passei assim por várias religiões, por várias igrejas, então tinha algumas pessoas que me incomodavam. Só de eu pensar na pessoa, aquilo me incomodava. E aí quando eu descobri isso, eu comecei a olhar diferente. Eu falei, tá, se isso daí tá me incomodando, então é porque essa religiosidade ela tá dentro de mim. Se isso tá me incomodando, se eu tô me deixando abater, porque no meu caso não foi família, no meu caso eram pessoas das igrejas que eu tinha passado e tal, e que às vezes vinha, me falava alguma coisa e aquilo me incomodava, né? Porque eu falava, gente, essa pessoa é muito religiosa. Quando eu falava essa pessoa é muito religiosa, aí que eu comecei a entender, né, que aquilo ali era um espelho. Eu falava, opa, não é ela que é religiosa, sou eu que sou religiosa. Porque se eu tô vendo isso nela, eu tô vendo com a minha visão, eu tô vendo com a minha verdade. Consegue compreender? Então, quando você compreende isso, as coisas começam a mudar. Então, esse é o segundo passo, é você sair desse julgamento, tá? O terceiro passo, aí como diz, é o pulo do gato, tá? Que aí eu volto novamente para as perguntas. Gente, o terceiro passo é você ficar nas perguntas. A pergunta, ela empodera.
A pergunta, ela te abre para as infinitas possibilidades, tá? Então, quando você fica na pergunta, gente, quais perguntas? São inúmeras perguntas. Aqui eu vou falar algumas, e eu, inclusive, vou deixar aqui de presente para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui no Instagram, não sei se aqui tem algum lugar que eu possa colocar um link, mas esse vídeo eu vou salvar ele e vou jogar lá no YouTube. Lá no YouTube eu vou deixar um link de um e-book que eu fiz, tá? Com várias perguntas de Axis que você pode usar em várias áreas da sua vida. Já tem, inclusive, lá no canal do YouTube um vídeo que eu falei sobre o Ho'oponopono e barras de Axis, se eu não me engano é o vídeo 4. Lá já tem na bio, né? Pode ser que eu consiga. É verdade, vou deixar na bio. Mas lá no YouTube também já tem. Quem já quiser ir lá e tá pegando, né? Lá no vídeo 4 do Ho'oponopono, se eu não me engano, que eu falo do Ho'oponopono com barras de Axis, lá já tem esse link já desse e-book. São perguntas fantásticas que você pode estar usando em todas as áreas, tá? Então, algumas perguntas aí, gente, faça todos os dias, a todo momento. Como pode melhorar? Essa pergunta ela é tão interessante porque se tem algo aí na sua vida que está ruim, pode melhorar. Se tem algo na sua vida que está bom, também pode melhorar ainda mais. Você consegue compreender? Então tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar, tá? Então, verdade, isso é meu. Verdade que esse sentimento é meu. Verdade, esse pensamento é meu. Gary Douglas fala que 95% dos nossos pensamentos não são nossos. Então, se 95% não são nossos, então por que eu fico pensando naquilo ali? Né? Então, quando vem esse pensamento, a gente fala, verdade, esse pensamento é meu. Verdade que esse pensamento é meu, não é meu, eu devolvo ao remetente com partícula de consciência anexado. A gente fica nas perguntas. As perguntas, ela empodera você, tá? O que está certo, essa pergunta também ajuda a abrir aquilo que você está na dúvida, abrir seus caminhos, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quando eu estava para fazer a transição de carreira, né, como vocês aqui, a maioria já sabe, né, eu era pedagoga, trabalhava numa escola e tal. E quando eu estava ali para fazer essa transição, vem aquela dúvida, né? Será que agora e tal? Então, gente, quando eu ia daqui, eu moro perto de onde eu trabalhava, sempre que eu estava indo, gente, eu ia fazendo essas perguntas. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Que consciência se requer aqui para que eu consiga enxergar a minha verdade, para que eu consiga enxergar a verdade sobre isso, tá? E eu falo que realmente foi um salto quântico que eu dei, porque eu consegui realmente fazer essa transmutação aí de profissão, né? De sair de uma profissão e entrar em outra, e hoje eu estou muito realizada, muito feliz no que eu faço, né? Eu encontrei, eu descobri a minha missão de vida, né? E usando as perguntas, usando as ferramentas que tem em barras de Axis. Tem outra ferramenta de barras de Axis que eu ensino também, inclusive acho que eu já até fiz um vídeo sobre isso, que fala que nada é oposto do que parece ser e tudo é o oposto do que parece ser. Gente, quando você fala isso, você bagunça a sua mente, você bagunça aquilo ali. Como assim? Nada é oposto do que parece ser, tudo é oposto do que parece ser? Sim. Quando alguém vier te deixar, te julgar, tá? Axis, a gente usa muito isso. Quando você valida aquele julgamento, o que é validar um julgamento? A pessoa virou para você e falou assim, não, você é muito autoritária, você não ouve ninguém, você não... Tá, ok, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Você não tá validando. Agora, se você fala, não, eu não sou não. Eu não sou isso que você tá falando, você tá validando. Quando você vai contra aquilo ali, você já validou aquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali te incomodou, de alguma forma. Então, você tá validando aquilo. Consegue compreender? Tá? Então, usa aí. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tá?
Bom, então esses, gente, são os 3 passos. É muito simples. Quem conseguiu compreender aí esses passos, coloca aí eu entendi, né? Hashtag, né, que eles falam, eu compreendi, para eu entender aí que vocês realmente entendeu, né, a mensagem aqui. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho, para terminar aqui, né, para fechar a nossa live, que eu tô, peraí, parece que teve algumas perguntas aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, sim, Bárbara, eu passei por isso também. Não em família, né? Porque minha família sempre aceitou de boa. Mas a questão mesmo das pessoas que eram da igreja, que não aceitavam, né? É normal. Colocar o link do YouTube que leva até lá. Ah, sim, Adriana. Isso eu acho que eu faço na bio, né? Lá naquele lugarzinho. Tá, vou colocar lá então. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Compreendi. Que bom que vocês compreenderam, né? Então, aí, o que acontece? Eu quero falar um pouquinho aqui, porque eu tô vendo aqui que a maioria das pessoas que estão assistindo, né, e que vão assistir depois também, eu quero falar sobre a questão da mesa radiônica com as barras de Axis, tá? O que são, na verdade, uma e outra? O que uma complementa a outra? Se tem essa junção, tá? As barras de Axis, ela vem para dissipar, ela vem para limpar tudo aquilo que você acredita ser verdade, mas que está te atrapalhando nesses problemas que te trouxe até aqui. Tá? Então é como se você pegasse ali um computador que está cheio, você não consegue fazer nada ali nesse computador, você leva ele para formatar. Quando ele volta limpinho, bonitinho, novinho, e aí você começa a usar ele com mais velocidade, você consegue fazer mais as coisas que você não fazia antes. Assim é as barras de Axis. Ela limpa, ela dissipa isso que não presta mais pra gente, tá? Até porque quando a pessoa, olha só, interessante, quando a pessoa chega a se conectar com essa energia de barras, com essa energia desse mundo energético, é porque ela já está pronta, senão ela não teria vindo, entendeu? Ela não teria vindo. Ela só vem quando ela realmente se conecta com aquilo ali, tá? Então, ela é para apagar, para deletar os pontos de vista fixo que a gente tem sobre aquilo que está nos fazendo mal. Então, eu acredito que ganhar dinheiro é difícil. Você corre suas barras nessa parte que você acredita que isso é difícil, automaticamente ela vai limpar. E aí você vai começar a mudar a sua visão que você tem em relação àquilo ali, tá? Por quê? Porque as barras, ela limpam sentimentos, pensamentos e emoções. Então, tudo, as barras limpam essas questões aí, tá bom? Quando vai limpando, gente, o que é que resta? O que resta quando limpa? Vai limpando, né? Então, limpa sentimento, limpa pensamento, limpa emoção e vai limpando e vai limpando. Quanto mais você vai fazendo, mais limpo vai sendo. E o que resta? Resta você. Resta a sua essência. E qual que é a sua essência? Alegria, amor. Essa é a sua essência. Foi disso que você foi criado, foi nisso que você foi gerado. O todo quando te fez, Deus quando te formou, quando te criou. Ele te criou na essência do amor, na essência da alegria. E eu falo uma coisa para vocês. O dinheiro, a felicidade, o relacionamento, a saúde acompanham a alegria. Então, quando você limpa tudo e resta a sua essência, todas as outras coisas vão acontecendo na sua vida. Consegue entender? Tá bom? Ajuda também você, né? Quando você corre suas barras ali sempre, né? Que você tem aquela prática, ajuda você a sair do julgamento, né? A Adriana falando aí, né? Fiz uma vez, gostei muito. Então é assim, você faz, assim, na verdade, eu até no início eu fazia assim dias assim que tipo dia solidário e tal. Hoje eu não trabalho mais dessa forma. Por quê?
A pessoa vai, faz uma vez, sente ali alguns benefícios e tal, e ela nunca mais volta. Então, assim, ela já até conheceu, interessante, ela veio, né, e tal. Só que, assim, o bom hoje que eu tenho percebido é quando a pessoa, ela tem realmente aquela constância ali de estar fazendo, que seja, gente, uma vez no mês, que seja 2 vezes no mês, mas que ela tenha ali aquela autorresponsabilidade de querer olhar para aquilo, tá? De querer realmente essa mudança, né? Então, hoje eu já vejo assim de uma outra forma, né? Justamente por conta das perguntas, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Isso eu uso todos os dias, eu uso essas perguntas, tá? Gente, a questão do ponto de vista é muito interessante. Quando você não tem um ponto de vista sobre determinada coisa, você consegue compreender que tudo ali, então, é possível? Tudo ali, então, é possível. Quando você consegue compreender isso, que se você tira aquele... como é que fala? Aquele ponto de vista, né, que você tem sobre dinheiro. Quando você tira esse ponto de vista, você se abre para que o dinheiro entre na sua vida de várias formas, de todas as formas que você quiser, né? Que você quiser não, que ele possa entrar, tá? Na sua vida. Você começa realmente a perceber as coisas de outra maneira, né? Bom, para um tratamento, então seria melhor fazer uma vez por mês. Olha, Amanda, não tem forma, assim, não tem formas e eu não gosto de colocar uma forma sobre isso. Seria bom, sim, pelo menos uma vez no mês, né? Mas é sempre que você sentir vontade, né? Não, você colocou ao invés de uma vez por semana. Gente, tem pessoas que correm barra todos os dias. Quanto mais você corre barras, melhor é, tá? Quando eu falei assim, a questão de uma vez por mês, é que às vezes a pessoa ela não tem condição, ela acredita, tá? Ela acredita que ela não tem condição financeira de estar fazendo ali uma vez na semana, ou de estar fazendo ali 2 vezes na semana, tá? Aí entra uma outra questão de escolhas e tudo mais. Mas então a pessoa acredita que ela não tem essa condição. Então eu falo, pelo menos uma vez no mês, tá? Limpa sim, porque só de você já ter escolhido, gente, já tá limpando, ok? Essa questão de quantas vezes não tem forma e estrutura. Em barras de Axis não tem forma e estrutura. Pode ser uma vez no mês, pode ser uma vez na semana, pode ser todos os dias, pode ser 2 vezes no dia. Não tem forma e estrutura. É aquela forma que você se sente bem, tá? Porque quando você coloca uma forma, não, então correr, olha só para você ver. Correr barras, então, é melhor uma vez por mês. Você concluiu. Você fez essa conclusão. Então, se você correr toda semana, não vai ser bom, porque você já concluiu que o melhor é uma vez na semana. Consegue compreender que quando você conclui, a gente fecha e a gente não se abre para as infinitas possibilidades? Então, corra sempre que quiser. Corra quantas vezes achar necessário, tá bom? Bom, falando a questão aqui da mesa, né, que eu ia falar e que acabei pulando de novo aqui. A mesa radiônica, até tô com ela aqui atrás, ó, ali, né, vocês conseguem olhar. Essa mesa, vou chegar assim pra você ver, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Quem aqui já fez, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão assistindo que já fizeram a mesa. É muito interessante, porque ela é um autoconhecimento. Deixa eu só... Opa, coloquei para carregar aqui. Essa mesa, ela é um autoconhecimento. Então, vamos supor que a sua vida esteja bloqueada em determinados aspectos. E aí você não sabe por que aquilo ali não está andando. A mesa, ela consegue detectar. A mesa a gente vai no corpo físico, no corpo emocional, no corpo espiritual. Então, a gente detecta ali qual que é a energia que está atrapalhando aquilo ali de fluir, tá? É uma energia nociva de fundo espiritual, ou é de ordem forma e pensamento interno, então ele vai trazendo para você.
ok? Sai também ali alguma coisa relacionado à constelação familiar, algo que você tem que curar ali nos traumas de infância que você teve com seu pai, isso sai na mesa, tá? Não, vamos dar um salto quântico, tem que voltar 20 anos atrás na vida da pessoa e arrumar alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, isso detecta também na mesa, tá? É muito pontual, tá? É muito pontual. Então, assim, já aconteceu, assim, sempre que a gente dá o salto quântico na mesa, não é todas as mesas que sai o salto quântico, tem algumas que não saem. Por que que não sai? Porque naquela mesa especificamente não era a hora de sair. Pode ser que na outra, né, dura 90 dias, pode ser que na outra saia algum salto quântico, tá? Então, assim, não é regras, para cada uma é de um jeito. Esses dias eu fiz para uma mãe, uma filha, e deu o número de mesas diferentes, né? E ela falou, mas por que minha mãe tem que fazer tantas depois e eu tenho que fazer tantas? Porque cada uma é diferente da outra, tá? Amanda, você tá querendo participar? Eu vi, parece que aqui, ó, enviou solicitação para participar ao vivo. Eu vou só terminar de falar, então eu já te mando aí para você também trazer alguma contribuição aí para nós, tá? Só me dá um oi se realmente é isso que você tá querendo, tá? Participar. Tá, voltando lá. Então é uma ferramenta de autoconhecimento. E ali você vai conhecendo coisas que estão no seu subconsciente que você não fazia noção que tinha. Tá caindo. Tá caindo minha conexão. Tá, entendi. É porque para mim aparece que você quer participar ao vivo. Então não é não, né? Ok. Bom, então. Ai, que susto! Então eu bater na porta aqui. É uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Que sai ali para você e através daquilo ali você vai correr as barras. Gente, é incrível. Esses dias eu atendi, se eu não me engano, foram 3 pessoas seguidas e essas 3 tinham feito uma mesa, né? Acho que foi tipo numa segunda-feira, eu não lembro, eu sei que foi perto. Gente, foi incrível como que as barras fluíram muito rápido. É muito rápido, porque a gente sente, né, a energia dos dedos. Né? Você riu, né, Adriana? Você assustou também aí. Eu levei um susto, acho que as meninas bateram alguma coisa na porta aqui. Flui muito rápido. Então, eu tenho uma amiga, hoje, na verdade, eu atendo muitas terapeutas. Eu atendo, acho que 2 ou 3 de Goiânia. Hoje eu fiz uma que é pro Rio, de São Paulo, tem umas 3. Então elas sempre me mandam essas pacientes dela, por quê? Porque passa pela mesa e aí quando volta para elas, o tratamento flui, né? E aí geralmente elas me dão o que é que elas trabalham, né? Para poder ter um tratamento direcionado. Né? Então vamos supor, igual tem uma lá de São Paulo que ela faz constelação familiar, ela faz cura prânica, ela tem outras ferramentas. Então aí na mesa eu coloco as ferramentas que a pessoa tem e ele direciona o tratamento. Então é muito mais eficaz. É igual quando eu mando o resultado, né? Que eu mando por áudio, eu sempre falo que é importante seguir esse tratamento que sai. Por quê? Porque é como se fosse uma receita médica. Sabe quando você vai no médico ali e ele te passa ali o antibiótico, né? Tem a Amanda aqui que ela é farmacêutica, né? Então a importância da receita médica não é você seguir aquele tratamento naquela dosagem, né, naquele ml e tudo mais. A mesa é a mesma coisa. Ela vai trazer também um tratamento para você e é importante que você siga aquele protocolo para que tudo flua da melhor maneira. Aí a pessoa, aconteceu já, a pessoa, Thaís, terminou, e agora? Continuo fazendo? Né? Um paciente meu de Goiânia fez lá as barras, fez o reiki, né? E aí ele me ligou, nossa, Thaís, tá tudo fluindo e tal, tá acontecendo. E aí foi relatando as coisas. E agora, eu continuo fazendo? Eu falei, eu que te pergunto, como você sente? Isso é leve para você? Continuar fazendo ou não?
tá? Bom, gente, aqui ó, 23 segundos, né? Eu quero aqui me despedir de vocês, falar que foi muito bom, gratidão por cada um. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame lá no WhatsApp, manda uma mensagem que eu tenho todo o prazer de responder vocês, tá bom? Namastê, fiquem com Deus, boa noite para todos.